Vamos lá, bom dia pessoal, muito bom tê-los nesse sabadão. Sei que sábado para alguns é muito difícil de acordar, de vir à disposição, né? Eu, como estou acostumado a dar aula no sábado, principalmente em questões de estágio, enfim, eu sei que uma situação mais complicada a gente acordar. Mas, particularmente, eu acho que esse é o melhor momento que nós temos para estudar. Por quê, professor? Porque o sabadão a gente não tem a responsabilidade de um estágio logo após, a gente não tem a responsabilidade de um trabalho logo após, nós não temos aquela responsabilidade, aquele apego, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Não, sábado é dia de estudar, olha que coisa boa, né? E graças a Deus os senhores estão aqui, eu me sinto bastante honrado de dividir um pouquinho do conhecimento e a gente construir esse conhecimento junto, ainda mais que a prova da OAB está aí já na porta, batendo. E de antemão, antes de me apresentar, quero dizer a todos que eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ter um recorde de aprovações no exame, né? Não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha, que fica tremendo assim, aquele papão. Quando você olha, de repente não é um bicho de 7 cabeças, é um arco-íris, um pote cheio de ouro, fácil, né? Você olha, chega até baba, pensa naquele churrasco. Eu, como bom gaúcho, gosto de um churrasco, né? Então, pensa naquela picanha bem gostosa para a gente comer. Então, é isso que eu desejo a todos. Bom, meu nome é João Manso, para aqueles que não me conhecem, sou professor universitário, advogado, milito na área de direito civil, né, direito consumidor, e hoje estou aqui para dividir um pouquinho do conhecimento na área de direito civil para os senhores. Sei que muitas pessoas têm uma certa rejeição por direito civil, porque é uma matéria muito extensa, e naturalmente nós temos aí mais de quase 2.000 artigos aí, muitos artigos para serem estudados. Então, nós temos aí essa canseira. Por quê, professor? Olha, nós vamos lá desde de pessoas e bens até direito de família, sucessão, obrigações, né, coisas, direitos reais, enfim, né, nós temos um liame muito grande desse conteúdo como um todo. Às vezes, para nós, nós temos essa situação mais cansativa. E diga aos senhores que não é cansativo em absoluto. Por quê, professor? Ora, vejamos. Nesse exato momento que os senhores estão aqui assistindo essa aula, vocês estão praticando direito civil. Vocês sabiam disso? Não? Por quê, professor? Porque aqui nós estamos tendo uma relação jurídica, meus queridos. Uma relação interpessoal formadora de direitos e deveres. É ou não é? Sim. Como assim, professor? Vocês, ao escolherem o nosso curso, ao escolherem darem essa opção de um passo adiante na vida profissional de vocês, vocês não se vincularam aqui? Vocês não fizeram a matrícula? Vocês pagam a mensalidade, assinaram um contrato? Foi ou não foi? Sim, ninguém caiu aqui de paraquedas. A começo já criou um vínculo o quê? Um vínculo jurídico entre você e a instituição, né, de ensino. Ok? Então já começamos por aí. Professor, essa relação de direito civil, nós temos aí então uma situação de direitos e deveres? Temos. Quais são os direitos e deveres que nós temos aqui? Quem que pode imaginar e dar exemplo nessa situação? Ora, primeira situação importante. Qual que é o direito que vocês têm número 1? Quem que sabe me dizer? Aqui em relação à sala de aula. Qual que é o direito número 1 que vocês têm? Sim, perfeito. Mas vamos além, vamos abrir a nossa mente. Qual é o principal direito que vocês têm aqui? Quase lá, a luz no final do túnel acendeu. Eu respondo. Qual que é o principal direito que vocês têm aqui? Ter uma aula de qualidade. Vocês esperam que o sonho de passar na OAB seja concretizado por meio do quê? Por meio das aulas que vocês vão ter nessa instituição. É ou não é? Sim, perfeito. Qual que é o dever de vocês? Qual que é o principal dever de vocês? Opa, comparecer às aulas, que mais? Seguir o cronograma de estudos e, principalmente, praticar ginástica. Que ginástica é essa, professor? A ginástica da cadeira, né? Senta na cadeira, abre o livro e estuda. Esses são os principais deveres de vocês. Constituir o direito civil aí?
Sim, pessoal. Nós temos aqui um negócio jurídico, temos ou não temos? Temos um negócio jurídico, temos um contrato? Temos um contrato em relação a duas partes, às vezes um contrato de adesão, mas de uma manifestação de vontade bilateral, porque tem uma vontade formadora de oferecer esse serviço e tem uma outra vontade de vocês de aceitarem esse serviço. Congruência de vontades, nós vamos ver lá mais adiante hoje à tarde a questão da aceitação no contrato. Então percebo que o nosso dia a dia, o tempo todo tem direito civil. Quer ver outro exemplo importante de direito civil? Vocês daqui a pouco me informaram que o nosso intervalo é só 11h30, né? Que isso, professor, brincadeira, né? Nosso intervalo é daqui a algumas horinhas. Vocês vão estar com fome, certo? Fome ou com sede. Vocês decidem então ir numa lanchonete. Professor, eu quero ir lá na lanchonete. De repente, vocês vão chegar na lanchonete, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer na lanchonete? Pegar o alimento e sair correndo. Não, isso aí nós somos da área do direito penal, nós estamos falando de direito civil aqui. Ah, vocês vão fazer o quê, pessoal? Vocês vão escolher o salgado, vão escolher o objeto e de repente vocês vão fazer o quê? Pagar. Prestação e contraprestação. Olha de novo o direito civil aí. E o terceiro exemplo, e não menos importante, só para a gente concluir essa rápida introdução. O que é, professor? Quem aqui tem um relacionamento? Tem namorado, casado, solteiro, jogado, adiojado, né, como diz o povo cuiabano. Você que tem um relacionamento, também é direito civil? É, pessoal, sim, é um direito civil. Porque nós temos direitos e deveres dentro desse relacionamento? Nós temos um contrato, nós temos o direito de família aí, porque trata-se de um casamento ou de uma união estável. Temos, professor, olha que bacana, né? O direito civil é um negócio muito legal, que na faculdade, certa vez, o professor me falou o seguinte, que o direito penal é aquela pessoa que você se apaixona de primeira, né? Você olha assim, o coração acelera, sua dor na mão, nossa, direito penal. De repente, o direito civil, veja aqui que tem alguns ex-alunos meus, o direito civil é aquela pessoa que te acalma, né? Que deixa o seu coração menos acelerado, é aquela afetividade, exatamente isso que é o nosso querido direito civil. Ok? Bom, primeiro conceito que eu quero dar a vocês, pessoal, e é muito importante dizer, aqueles que não foram meus alunos, eu não gosto de uma aula que é só meramente expositiva, ok? Por quê, professor? Porque vocês não são obrigados a me escutarem durante uma tarde inteira, só a minha voz, só a minha voz, só a minha voz. E a minha voz às vezes me irrita, imagina vocês escutarem ela o tempo todo, né? Então, eu quero aqui uma aula participativa, não se preocupem em tirar as suas dúvidas, perguntar. Não vamos nos ater mais especificamente, tem gente que se atém apenas à letra do artigo, né? Vamos entender o que está por detrás do direito civil, conceitos, exemplos, o nosso dia a dia, para que a gente possa entender melhor o que é cada passo a passo. Maravilha? Não tenham medo de perguntar, de tirar as suas dúvidas. Professor, minha dúvida, o coleguinha vai rir de mim, né? Não tenha medo. Aqui é o momento de você perguntar. Aqui ele ria, mas daqui a pouco vocês dois vão estar rindo junto. Por quê? Vocês vão estar aprovados no exame da ordem. E ele vai lembrar da pergunta que você fez em sala de aula. Então, não se omitam, façam as perguntas necessárias. Ok? Maravilha? Então, vamos ao nosso primeiro conceito diante dessas situações que eu acabei de falar para vocês. Anotem para mim aí, por favor, o primeiro conceito em relação à própria palavra direito civil. Vamos lá? Escrevam aí para mim. É o ramo do direito, que versa sobre, as relações humanas e obrigacionais. Ponto. Maravilha? Tranquilos?
Bom, pessoal, nós temos aqui que montar o nosso esqueleto, nosso raciocínio básico, para que a gente possa encaixar cada conhecimento nas suas respectivas caixinhas do conhecimento, em cada gavetinha. Bom, nós vamos começar aqui por uma rápida introdução em relação ao que seria pessoas, né? Para depois a gente partir para o negócio jurídico, para depois nós partirmos para obrigações, contratos, família e sucessivamente a questão da sucessão, para a gente fechar esse leque. Embora vocês com certeza já tiveram acesso ao material do aluno, tenha em uma outra ordem, né? Mas didaticamente me sinto mais à vontade de fazer essa ordem que eu acabei de falar para vocês, ok? Vocês estão preparados para anotar muito, porque o tempo todo vou passar conceitos a vocês. Então vamos lá, maravilha. Bom, vamos falar de uma situação muito importante aqui, que é o seguinte. Que situação importante é essa, professor? É o seguinte. Que situação importante? Primeira coisa, já tivemos o conceito inicial do que é direito civil, correto? E eu estou passando aqui os slides rapidamente, só para a gente chegar onde que eu quero, tá? Já sabemos o que é o direito civil, que é justamente o ramo do direito que vai abranger as relações interpessoais. Maravilha? Professor, quando que surgiu essa questão dessas situações interpessoais? Quem que tem ideia? De onde que surgiu essa necessidade de versar sobre algo, dar padrões? Onde? Nós temos regras aqui em sociedade ou não? Temos ou não temos? Temos, professor. Que regras são essas? Quem impõe essas regras? Hã? O Estado? O que mais? Quem que dá voz ao Estado? O povo, exatamente. Por meio de quê? Por meio das leis. Maravilha. Se nós temos uma sociedade, nós temos um povo, nós temos um Estado e uma quantidade de leis, nós temos o quê? Regras a serem seguidas. Maravilha? O direito civil é o quê? Que eu acabei de falar para vocês que é esse conceito, direito civil. Ramo de direito que vai o quê? Regulamentar as relações o quê? Humanas. Maravilha. Professor, e se vai ter que regulamentar essas relações humanas, percebam então o quê? Que as nossas regras de convívio são pautadas em quê? Nossos direitos e deveres. Olha lá o direito civil aparecendo para vocês de novo, né? Bom, mas sempre foi assim, professor? Ora, quando nós entendemos a origem humana, como que era a origem humana nos seus primórdios? O que ele tinha de importante no início? Como que eles eram, como que nós humanos eram agrupados? Quem que tem ideia disso? Ninguém? Bom, eu respondo. Vamos lá. Professor, como que nós éramos agrupados antigamente? Nós éramos agrupados em quê? Em tribos, ok? Reunião de pessoas, porque aquele velho seleto ditado popular que a união faz a força. E a união fazia a força naquela época por quê? Por questão de sobrevivência. Maravilha, tranquilo. Fez a sobrevivência. Dentro daquele povo, qual que eram as regras de convívio que nós tínhamos? Emanava uma palavrinha chamada o quê? Direito natural. Como assim, professor? Uma palavrinha chamada direito natural. Qual que é o conceito de direito natural, meus queridos? É justamente o direito que emana da própria pessoa. É ou não é? É, professor. Questão de dignidade, questão de liberdade, questão de direito à vida, que era o principal direito àquela época, era ou não era? No qual eles se uniam para quê? Para a sobrevivência daquele grupo em relação a uma toda circunstância, uma toda superfície, né? Todas as diversidades dos animais, enfim. Ok. As relações humanas começaram a o quê? Se desenvolver. E aí o que acontece, professor? Começam a se desenvolver e uma tribo começa a achar mais interessante unir-se a quê? A outra tribo. Olha que coisa bacana. Para quê, professor? Juntar territórios. Quem gosta aqui de assistir filmes? Ninguém gosta, só o professor que é vidrado em filmes. Olha que coisa bacana. Filmes medievais. O que nós aparecemos muito em filmes medievais?
União de reinos, é ou não é? Exatamente. Para que eles unem os reinos? Aumentar a sua força, proteção, sobrevivência. Maravilha. Diante disso, meus queridos, essas relações humanas começaram a se tornar o que mais? Complexas. E aí houve a necessidade de quê? Se o direito natural por conta própria não começou mais a agregar o suficiente para manter a ordem daquela sociedade. O que surge logo em seguida? A necessidade de um órgão regulamentador. Alguém que possa ditar as suas normas. E, obviamente, o direito civil, como o nosso direito brasileiro, é pautado no direito romano. E naquela época, nós aí temos aí a figura dos imperadores, né, do próprio Senado, como figura legislativa. Então, portanto, nessa situação, o que vai acontecer? A necessidade latente de surgir o quê? Um conjunto de regras. Que conjunto de regras são essas, professor? Um conjunto de regras que transforme aquele padrão de comportamento, o padrão a ser seguido pela sociedade. E aí vem uma nova palavrinha interessantíssima. Qual é, professor? Direito positivo. Professor, como assim direito positivo? Meus queridos, o direito positivo é o direito que é pautado em quê? Em normas. Professor, é necessário que essas normas sejam o quê? Abrangentes a quê? As relações humanas. Sendo essas situações em relação a relações humanas, o quê? O Estado deve controlar esse comportamento para quê? Para que se mantenha a essência do Estado, que é a paz e a ordem social. É ou não é? Sim. Professor, desde a antiguidade? Com certeza. Porque se nós tivéssemos uma tribo rebelde ou uma população rebelde, o seu soberano ia acontecer o quê? Ia ser o quê? Enfraquecido. Então, naturalmente, necessita-se desse ditame, dessas normas. Ok? Professor, e agora? Será que atualmente nós temos essa necessidade? A norma é algo engessado? É algo que não tem flexibilidade? O que os senhores acham? Sábado de manhã, né? Ainda é meio complicado. Estou acordando, professor. Calma. Né? O que vocês acham? Claro que não, pessoal. As normas são flexíveis. Em que sentido, professor? A finalidade da norma é o quê? Abranger a necessidade da população. Afinal de contas, para quem que o Estado serve? Para o seu povo, ainda mais nós que vivemos numa república democrática, né? Então, as leis são feitas para quem? Para nós, ok? Quanto isso, é muito tranquilo de nós visualizarmos. Professor, mas o senhor tem exemplos latentes em relação a isso? Tem, tá? Primeira situação importante. O que acontece? Muito corriqueiro que nós tínhamos, né? Aquelas pessoas que o bom cuiabanês fala que vivia adiojado. É ou não é? O que é viver adiojado, professor? É unir as escovas, né? Dormir no mesmo teto, ou popularmente conhecida e juridicamente conhecida como união estável. Né? E se nós temos aí essa questão da união estável, qual que foi a necessidade do Estado como legislador nesse caso? Foi a necessidade de quê? Equiparar. Equiparar a quê, pessoal? Fala mais alto, colega. Ao casamento. Por quê, professor? Por que o Estado sentiu a necessidade de equiparar o casamento? Por quê? Porque ele via que era um anseio da população que tinha necessidade de quê? De viver junto, tinha um relacionamento que tinha os mesmos direitos e deveres de um casamento. Por que não equiparar essa união estável? Maravilha? Então houve essa necessidade do Estado de regulamentar sobre isso? Houve. Que coisa boa. Quer ver um outro exemplo interessante? Como nós vivemos em um mundo extremamente flexível em relação às normas. Quer ver uma situação interessante?
Vocês, todo mundo aqui tem WhatsApp, tem ou não tem? Tem. Todo mundo tem celular. Raríssimos são as pessoas, e eu digo que praticamente não existe, que não tem um celular para falar. Até a minha mãe, que tem 60 e poucos anos, que nunca tinha mexido num celular, mas a fundo, está viciada hoje. Olha lá o celular, olha a foto de neto, olha a foto de parente, aprendeu o tal da curtida do Instagram, Então, isso aí é maravilhoso. Por quê, professor? Porque o meio de comunicação é uma ferramenta importante. Tem muita gente que fica sem água, mas não fica sem mexer no celular, Olha que coisa interessante. Bom, diante disso, o que começou a aparecer em relação à questão desse aparelho digital? O que começou a aparecer? Crimes. Como assim, professor? Uso indevido de imagem, Os memes ou os nudes. Foi ou não foi, Namorado, os namorados se empolgavam, mandavam uma fotinho particular para cada um. O que acontecia? Acabou o amor, acabou o respeito, tome fotinho na internet. Não é isso? E o que acontecia? Era sempre aquela mesma desculpa. Roubaram meu celular. Vazou. Foi vírus. E o que aconteceu? Começou a ter uma propagação de um monte de fotos. O que o Estado necessitou, então, ali fazer? Regulamentar essa situação. Em que sentido regulamentar essa situação, professor? Instituir uma lei que torne esse comportamento um ato reprovável, um crime, que não é a nossa esfera de hoje. Mas houve essa necessidade? Sim. Percebam então que o comportamento humano, ele é o quê? O Estado parte do princípio da inércia. E que nós devemos o quê? Trazer a ele uma justa provocação. Exatamente. O princípio da instrumentalidade, O princípio que dá força ao Estado se mover, até porque ele é um ente imparcial. Então percebam que essas relações humanas vão surgindo até a necessidade de que, como nós vimos hoje, do direito civil. Bom, falei a vocês que o direito civil é o ramo do direito que versa sobre as relações humanas. Ok? Professor, essas relações humanas, e trabalhando agora o conceito com os senhores, qual que é o principal elemento desse conceito? Qual que é o principal conceito? Qual que é o principal elemento desse conceito que nós enxergamos? Qual que é o principal? Eu respondo. O principal elemento desse conceito é a palavra pessoa. Professor, meus queridos, pessoa. Professor, como assim pessoa? Afinal de contas, já puxei lá na introdução histórica para vocês, quem que é que moveu o Estado a reger as normas, como nós vimos, esses padrões de comportamento? Quem são? As pessoas, O povo. Vejam só então que nós começamos a formar nossa sequência lógica e nossa caminhada ao longo desse sábado. Então o que acontece? Professor, esse é o primeiro conceito importante, que é pessoa. Ora, e aí eu pergunto para vocês, o que é pessoa? O que é pessoa? Ninguém sabe? Vocês não sabem nem quem vocês são? Sou eu, professor, sou eu, pessoa. E aí, o que é pessoa? Opa! Que alegria escutar isso, Maravilha! Professor, o que é pessoa? Pessoa senso comum vai falar assim: somos nós de carne e osso, cara pálida. Você é tonto? Como que você não sabe o que é pessoa? Só que nós, pessoas diferenciadas, nós vamos falar o quê? Depende. Aí o cara vai olhar assim, assustado. Depende de quê? Depende, porque a pessoa tem dois tipos de pessoa. Qual que você quer saber? A física ou a jurídica? Acabou com o caboclo. O caboclo tremeu, Nossa, esse cara é uma pessoa inteligente, está sabendo o que está dizendo, o direito civil, o cara é civilista, o cara é porreta, Então,
Tem dois tipos de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, pessoa natural. Perfeito, colega. Qual que é a diferença das duas? Boa! O colega falou, professor, uma das diferenças é que uma tem o CPF e outra tem o CNPJ. Perfeito? Opa, as duas têm direitos e deveres, maravilha. Mas qual que é a principal diferença que a gente bate o olho e vê? É isso que vocês estão pensando. Professor, é a forma, né? Que ela se aparenta para nós ao visual, sim, porque a pessoa somos nós, né? Uns mais gordinhos que nem eu, né? Outros mais magrinhos. Né? E quanto que pessoa jurídica, isso pessoa natural. E o que é pessoa jurídica, professor? Contrato, papel, estrutura física, aquela essência do quê? De finalidade, uma finalidade social por detrás de uma PJ. Ah, professor, mas é aí que está. Então, qual que seria o conceito básico de pessoa? Pessoa, pessoal, é o organismo que é dotado de direitos e deveres. Vamos anotar isso? Então, anotem para mim aí o conceito básico de pessoas. Vamos lá? Escrevam para mim aí. É o organismo dotado. É o organismo dotado de direitos e deveres. Ponto. Na linha de baixo você vai escrever assim: tipos. Aí puxa uma setinha, puxa uma outra setinha embaixo, vamos escrever bastante, vamos rasurar o nosso caderno, riscar para um lado para o outro, porque caderno riscado é caderno de gente estudiosa, né? Então, vamos puxar para baixo e vamos escrever o seguinte: primeiro tracinho embaixo, pessoa natural. Ok? E para baixo, na outra setinha, escrevam lá, pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Ponto. Maravilha? Tranquilos, meus queridos? Bom, professor, diante disso, nós temos aí esses dois conceitozinhos básicos para que vocês tenham na sua respectiva cabecinha. Mas, professor, isso tudo é algo que vai mover o nosso conteúdo, principalmente essa parte inicial da parte geral de direito civil? É, porque nós vamos ver agora esse conceito de pessoa natural, nós vamos ver a sua composição, né? Nós vamos ver o quê? O que mais, professor? Nós vamos ver a sua essência e nós vamos ver, por fim, o quê? O que todo mundo teme, a sua morte, né? O fim de sua vida, né? E, consequentemente, nós vamos ver mais adiante. Bom, primeira situação importante. Dito já o conceito a vocês, o que toda pessoa tem? Pessoal, e aqui só um rápido adendo. Se eu estiver falando muito rápido, você fala, professor, pisa no freio, porque você já deve ter percebido, aqueles que já foram meus alunos sabem disso, eu sou imperativo, né? Então, eu não consigo ficar parado, eu tenho que ficar me movimentando e às vezes eu falo rápido demais. Então, não tem problema de falar assim, professor, tá rápido demais, freia, ok? Então tá, o que todos vocês têm? O que todos vocês têm? Eu respondo, calma, sábado, está começando, nós estamos esquentando os motores, calma. Nós todos temos o que, meus queridos? Personalidade. É, professor, é personalidade. E todas as nossas personalidades são distintas? Sim. Ora, como assim, professor? Todas as personalidades são distintas.
Quer ver um exemplo interessante? Vejam só. Para aqueles que não sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo. Minha cópia. Professor, por que o senhor fala que ele é sua cópia de vez em quando? Óbvio, eu nasci primeiro, então, portanto, o original sou eu, evidente, né? Então, professor, vocês gêmeos, nascidos no mesmo momento, gerados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. E olha que coisa interessante, nascidos também na mesma data, né? Tem gente que fala assim, que dia que você faz aniversário? Dia tal. E por sinal está se aproximando. Aqueles que tiverem querer dar um presente, está aberta a temporada, né? E aí, me pergunta a data de aniversário, daqui a pouco pergunta a data de aniversário do meu irmão. Deu um delayzinho, né? Gêmeos, mesma data, né? Ok. Então, professor, até vocês não têm a mesma personalidade? Não temos a mesma personalidade. Que é uma situação interessante. Meu irmão é médico. Médico. Ok? E, se vocês verem ele na rua, fatalmente ele não irá cumprimentar você. Aí você vai pensar assim, nossa, aquele professor João Mâncio é um metido. Que cara nem olha a nossa cara quando está na rua, ele acha que é quem? Não, pessoal, não sou eu, né? É o meu irmão que está ali olhando para você que não te conhece. Por que, professor? Temos personalidades distintas? Temos. Se algum paciente do meu irmão vier me perguntar, e aí, doutor Renan, tudo bem? O que eu vou fazer? Vou entrar na vibe, irmão. Falei, tudo bem, beleza, estamos juntos, tranquilo, melhorou? É sempre aquelas perguntinhas padrões, né? Melhorou? Tá, tchau, estou indo embora. Meu irmão, como é médico, né? O que ele vai olhar para você? Se você perguntar de um processo para ele, o que ele vai fazer? Doutor, o que é o tal do concluso? O que é concluso, professor? Aí ele olha assim, vai olhar para a pessoa assim. Se você não sabe, nem eu sei. Por quê? Porque ele é médico, não é da expertise dele. São personalidades diferentes? São. Meu irmão é uma pessoa tímida, extremamente tímida. Eu sou tímido, vocês devem já ter percebido isso. Então, nós temos alguns traços semelhantes, além da fisionomia? Sim. Mas temos personalidades iguais? Não temos. E aí, essa coisa é muito importante, que são... O que é esse conceito, então, de personalidade, pessoal? Se nós todos temos. Quem sabe esse conceito de personalidade? Professor, você está dando aula de psicologia para nós? Não tem nada a ver com isso. O que é essa personalidade? O que é esse conceito? Eu respondo. Opa, colega, estamos construindo o conceito. O colega falou assim, professor, é algo único, específico daquela pessoa. Maravilha, o que mais? Vamos nos ater ao conceito de pessoa. Único, daquela pessoa, o que mais? São as características que individualizam a pessoa. O famoso jeito de ser. E aqui no direito civil isso é importante? Opa! Isso é muito importante. Professor, quando atinge a minha personalidade, a outra pessoa incorre em um ato ilícito? Sim. E o que é decorrente do ato ilícito? Já estou falando lá na frente. O que é decorrente de um ato ilícito, por exemplo? Quando eu pratico alguma coisa, vamos fazer um exemplo. Vamos clarear o tempo. Quando tu vai lá no direito penal, vai dar um tiro numa pessoa. Como é que é o teu nome, querida? Letícia. Eu chego aqui revoltado, pego a minha arma, dou um tiro na Letícia. O que vai acontecer comigo? Vou ser o quê? Processado. Eu vou ser o quê? Vou ter o devido processo legal e, consequentemente, vou ter que cumprir uma pena. Vou ser condenado, porque eu matei a Letícia. Ok? Agora, por exemplo, eu chego no ramo do que interessa, o direito civil, óbvio. Puxar a sardinha pro meu lado. Estou dirigindo meu carro. De repente, a Letícia, distraída, escutando o som no mundo da lua, andando o carro, e eu mais distraído ainda tentando correr, vou lá e bato na traseira do carro da Letícia. O que vai acontecer comigo? Vou ser preso também? Não, professor, mas podia, né? Não vou ser preso. O que vai acontecer comigo? Oi? Vou ser processado. Eu vou incorrer num ato ilícito? Sim. Como é que é o nome técnico disso? Responsabilidade civil. Ou seja, eu vou ter que
pagar por algo. Vai doer aonde, professor? Onde mais dói no ser humano? O seu órgão que mais dói aonde? No bolso. Né? É o órgão que o ser humano mais sente dor, é o bolso. Ok? Então, isso é um ato ilícito. Professor, e na personalidade? Vejam só que coisa interessante. Suponhamos o seguinte, coisa que não acontece com ninguém. Pra você ver como é que a personalidade é algo muito importante. Algo que não acontece com ninguém. Suponhamos o seguinte. Professor, eu fui lá, ok? Contraí, tem uma situação lá de internet, maravilha, porque ninguém vive sem internet, né? E tem aquele velho ditado que um Wi-Fi e um copo de água não se nega a ninguém, ok? Eu tenho um plano de dados, tô lá no meu plano de dados, pago por mês, maravilha? De repente eu paguei por mês e a bendita da operadora me manda um SMS. Que SMS é esse, professor? Por favor, pague a fatura referente ao mês tal. É ou não é? Sim. Mas você olha assim, ora bolas. Eu paguei essa fatura. Por que esse trem está me cobrando de novo? Né? E aí o que vai acontecer? A empresa, você vai ficar de boa, vai falar para a empresa, empresa, eu paguei. Ah, manda o comprovante por e-mail. Aí você manda o comprovante por e-mail. Às vezes a empresa dá baixa, às vezes a empresa não está nem aí. E o que vai acontecer? Isso, falem com convicção, eu sei que vocês sabem. Vai para o SPC Serasa. Você vai ser negativado. A sua personalidade vai ser atingida? Opa! Vai. Em que sentido, professor, que vai ser atingida a sua personalidade? Você vai para o rol dos mal pagadores. E, a grosso modo, você vai ser considerado o quê? Caloteiro. Atingiu sua personalidade aí? Opa, com certeza, pessoal. Professor, eu não consigo visualizar isso. Vejam só, vou dar um exemplo bastante explicativo. Suponhamos o seguinte, que tu tá lá, né? Com a tua, como é que é o nome dele? Namorado hoje, que uma galera usa aí, começa com C. Isso, boa, me salvou. Crush, né? Tu tá lá com a tua crush, a crush, não sei se é assim que pronuncia, né? E aí tu vai lá, faz uma gracinha, né? Chega na loja e fala assim, mulher, minha cheirosa, né? Escolhe o sapato que tu quiser que hoje eu vou pagar, né? Tá comigo, que tamo aí. O que vai acontecer? Ela vai lá, isso é engraçado, isso é independente de sexo. Quando a gente recebe um presente, o que nós vamos escolher? Sempre o mais caro, é fato. Né? Primeiro olho que você vai bater é naquele e aquele pode ter certeza absoluta que vai ser o mais caro. E aí a cremosa, o cheiroso, o crush, pegou aquele sapato. Né? Você pegou aquele sapato e falou assim, ih, ferrou. Por que, professor, ferrou? Porque é muito caro e eu sou estagiário, só ganho R$500 por mês, né? Tô meio quebrado, né? E aí o que acontece? Vai para o crediário, surgiu a solução no final do túnel, né? Chega lá na atendente, te não faz um crediário para mim aí, eu quero o cartão da loja. Ok? O que a atendente vai fazer? Vai investigar a sua vida pregressa. Seu histórico, seu score, sua negativação, papapá, pipipi, vai revirar você de cima para baixo, de baixo para cima, vai sacudir você assim, né? Vai ver se tem alguma carta na manga, e de repente, ela de uma maneira bastante o quê? Discreta, vai falar assim, ô fulano, teu crédito não foi aprovado não, seu nome está negativado. E aí, a cheirosa, o cremoso, o crush, vai olhar para sua cara assim, e aí, cara? E meu presente? E aí tu vai falar assim, isso aqui esse sapato não era tão bom quanto pensava, não vou deixar esse trem. Atingiu sua personalidade? Sim, atingiu. E nós temos outros exemplos, como questão de saúde, que hoje em dia nós temos aí na vara da Fazenda Pública, hoje nós temos uma vara específica de saúde, né, que remete a situações de personalidade, porque está intimamente ligado ao quê? A questão da vida. Professor, dito isso, onde que se origina-se a personalidade? Onde que se origina? Quem sabe?
Professor, a personalidade lá na psicologia, na psiquiatria, origina-se a partir das experiências humanas que nós temos ao longo de toda a nossa vida. Né? Freud disse que até os 4 anos que a gente constitui a nossa personalidade. E aí, professor, isso confere aqui? Não, nós estamos falando aqui no ramo do direito, né? Não é da personalidade. E o que eu acabei de falar para vocês, o que é personalidade? Oi? Vamos lá, sem medo de ser feliz. O que eu falei para vocês que é personalidade? Características que individualizam um ser. É ou não é? Ok, maravilha. 10 para vocês. E aí o que acontece, professor? Onde que origina-se então essa personalidade? Nascimento com vida, lá do artigo 2º, o que mais? Só essa possibilidade? Ou será que é antes? Hã? Nascituro? E aí? Opa, aí eu já ouvi uma palavra muito interessante que está aqui no slide. Nascituro. O que é esse conceito? O que é nascituro? Vamos lá, colega, fala com força. Opa! É aquele que se encontra no ventre materno, né? Aquele que encontra-se no ventre materno, aquele que está por nascer, é o nascituro? É, pessoal, o nascituro. Professor, o nascituro ele é protegido por lei? Opa! O artigo 2º do Código Civil fala sobre isso. Mas espera aí, professor, então, de onde que surge essa personalidade? Nascimento com vida, o nascituro, o que é isso? Né? Diante disso, pessoal, dessa grande dicotomia, essa grande dúvida de nós, que nós temos sobre quanto à origem humana, e isso é muito discutido doutrinariamente e jurisprudencialmente, nós temos 3 teorias mães que tentam explicar sobre isso. E quais são essas 3 teorias mães? Vejamos. A primeira delas é qual? Teoria natalista. O que é a bendita da teoria natalista? Olha, professor, teoria natalista. A palavra fala conosco. Vejamos. Quando eu falo natalista, qual que é a palavra que vem à nossa mente de primeira? Vou ajudar. Qual que é a palavra que está aqui? Natal. O que significa Natal? Professor, a época do ano que eu ganho presente. Não, cara pálida, não é isso. Natal significa o quê? Nascimento. No Natal nós comemoramos que nascimento? Nascimento do menino Jesus. Então Natal significa o quê? Natal é natalício, que significa o quê? Nascimento. Então, portanto, a teoria natalista nos remete a que ideia? A ideia de nascimento com vida. Portanto, nessa teoria, nos remete à ideia de que a pessoa nasceu com vida, portanto, a partir daquele momento, ela é capaz de direitos e deveres. Ponto. Maravilha? Sendo capaz de direitos e deveres, ela continua a caminhar sobre aquilo. Maravilha. Professor, essa é considerada também uma das teorias mais tradicionais. Mais tradicional. Tranquilos? Querem que eu dite a vocês um conceitozinho básico, uma palavrinha-chave? Então, escrevam aí rapidamente. Eu sei que vocês copiaram o que está no slide, mas só puxa uma setinha e escreve assim, ó. Palavra-chave, para vocês memorizarem. Palavra-chave. Natal igual a nascimento. Ponto. Ok? Puxa uma setinha e escreve. Natal igual a nascimento. Maravilha? Tranquilos? Então vamos lá. Professor, é só essa teoria? Não. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria concepcionista. Qual que é a palavra que a gente enxerga aqui que salta aos nossos olhos no momento que eu escuto esse termo, concepcionista? Vou ajudar vocês. Concepção, professor. E o que é concepção, meus queridos?
Fala, colega. Força, eu sei que você sabe. Quando concebe o bebê? Exato. E quando que eu vou conceber uma criança, um feto? Não preciso me dizer, todo mundo já sabe. É quando o papai e a mamãe, né, namoram e a cegonha chega e lhe dá o seu fruto, né? Então, isso é uma questão de concepção? Professor. Exatamente. Uma questão de concepção. Em que sentido, professor? Foi gerado um feto? Foi. Professor, é necessário que eu saiba que... Qual que é o momento exato que nós passamos a ser um ser humano? Que semana? É necessário? Sim ou não? Jurisprudencialmente, já vou revelar para vocês essa questão, né? Mas, obviamente, que isso é uma questão do quê, pessoal? Lá da medicina, da genética, e que não é a nossa área de expertise, não é o nosso conceito básico que nós temos na nossa cabecinha. É ou não é? Ok. Bom, dito isso, vamos lá, puxem só uma setinha e escrevam para mim assim, do lado de concepcionista. Concepção igual a feto. Ok? Concepção é igual a feto. Maravilha? Tranquilos? E peço a vocês uma situação muito interessante, que guardem na cabecinha de vocês essas palavrinhas-chave. Ok? Porque já vou fazer uma provocação. Maravilha? Bom, e aí nós temos o último tipo, que é a teoria mista. E essa palavra mista é uma palavra que gera calafrios em alguns alunos. Por que, professor, gera calafrio em alguns alunos? Simples, pessoal. Porque toda vez que vocês escutam a palavra mista, o que vocês têm em mente? Mista vem de mistura. É um trem que é misturado. Ok? Professor, aqui faz sentido? Olha, faz sentido. E que forma, professor? Vejamos. Olha só. Mista. O que nós vamos remeter antes da mista que eu falei para vocês? Sobre a natalista, concepcionista. E nós temos uma situação que vem no meio delas. Qual é a situação que vem no meio delas? Essa teoria mista também é chamada teoria condicionada. Porque nós temos uma condição, que é o elementozinho básico que está dentro dele. Como assim, professor? Ora, agora nós vamos bagunçar a cabecinha de vocês um pouquinho, mas depois eu arrumo. Vejam só. O que é essa teoria mista, que é amplamente utilizada nos países europeus? O que é a teoria mista, professor? De fato, trata-se de uma fusão de uma para com a outra. Ponto principal é esse. Segundo ponto, qual que é a condição? Exatamente, a condição sine qua non, nesse caso, a condição fundamental, a condição de existência dessa teoria é que o feto nasça com vida. E qual que é o conceito dessa teoria mista? É o seguinte: fica-se resguardado os direitos do indivíduo desde sua concepção, caso ele nasça com vida. Olha que situação interessante. Peguei a natalista, teoria natalista do Natal, que é a vida. Peguei a concepcionista, porque nos remeteu à situação de concepção lá do início, e coloquei entre eles o quê? Uma cola. Qual que é a cola? A condição. A condição de existência. Qual que é a condição de existência, professor? O nascimento com vida. Olha que coisa bacana. Maravilha? Ok?
Tranquilos? Professor, essa então é a teoria mista. Beleza? Então vamos lá, puxe uma setinha na teoria mista e escrevam aí para mim a seguinte situação. Entre parênteses, alguém aqui gosta de matemática? Não, professor, eu fiz direito para escapar da matemática. Deixa eu te contar uma coisa, cara pálida. A matemática vem na tua vida também, principalmente na melhor fase, né, de se advogar. Qual que é a melhor fase de se advogar, professor? Com aquela palavrinha chave que tira qualquer tristeza no operador de direito. Quem sabe? Não, tem um negócio antes do honorário. Alvará. Nossa, quando eu tô triste, bravo com a minha esposa, triste com a vida, eu tenho um mantra, né? Eu escrevo no papel alvará, meu dia fica melhor, né? Então, nós vamos aí aprender o alvará, matemática vai estar no alvará, vai calcular o seu honorário. Maravilha? Então, vamos escrever uma fração aí, escrevam para mim aí, ó. Nath mais, na teoria mista, escrevam lá, Nath mais Concep mais condição de existência. Condição de existência. Maravilha? Tranquilos? Ponto. Ok. Dito isso, meus queridos, posso apagar isso aqui? Vamos lá? Dito isso, vem a provocação a vossas senhorias. E no Brasil? Qual que é utilizada? Professor, para que já vou antecipar vocês, ó, eu estou lendo mentes. Né? Professor, artigo 2º do Código Civil. Será que é só isso a resposta? E aí, qual que é utilizado no Brasil? Oi? Mista? Natalista? Concepcionista? O que é? O que vocês acham? Vou dar só um exemplo. Vejam só. Suponhamos o seguinte, né? Que Mariazinha das Couves está grávida. Ok? E de repente Mariazinha das Couves não quer ter o seu filho. Ela pode simplesmente abortar e não vai acontecer nada com ela, sim ou não? Não, professor. Por quê? Porque isso é um ato ilícito lá nos crimes dolosos contra a vida, artigo 121 em diante lá do penal. Né? Por que ela não pode? Opa! A luz no final do túnel começou a acender. Professor, porque o feto tem direito. Maravilha! Mas ele tem direito desde onde? Desde a sua concepção. Professor, então como assim? Professor, eu ouvi falar na doutrina que o feto tem apenas uma o quê? Expectativa de direito. Está errado, professor. Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stouze, Maria Helena Diniz, Fábio Tartucci, toda essa galera está errada? Não, pessoal. Por quê, professor? Quem sedimentou por hora a teoria que é adotada no Brasil é a jurisprudência. O que significa dizer sobre jurisprudência? Lá de TGP que vocês tiveram, Teoria Geral do Processo, o que é jurisprudência? Isso, é uma decisão de um colegiado. Né? O juízo de quem? Né? Ou de segunda instância, né? Segundo grau, duplo grau de jurisdição, um princípiozinho básico. Né? E aí o que acontece, professor? Essa jurisprudência pode ser alterada a qualquer momento? Claro que pode, cara pálida. Lógico. Lógico que pode. Que é uma situação que pode mudar?
O que antigamente em Cuiabá e no Brasil inteiro era febre de ação? Opa! Fila de instituição financeira, né? Você ficava lá, tinha gente que só ia para a fila para gerar processo, né? Meu ganha-pão, acho que eu vou ganhar uma açãozinha aqui, outra ali. Então ia para o banco só para ter o prazer de ficar lá, esperar e depois processar, né? Porque acadêmico de direito, eu sempre brinco, dizendo que desde o começo do primeiro semestre nós somos encrenqueiros, né? Por que nós somos encrenqueiros, professor? Vou ter que processar, tu não fala assim comigo, hein? Já fica brabo, né? Vou ter que processar, vou isso, vou aquilo, né? Essa jurisprudência mudou? Mudou? Quer ver outra coisa que tá para mudar, pessoal? Que tá chovendo de ação? O que é? Atenado à jurisprudência. O que está tendendo a começar a ter uma mudança? Diga, vontade. Opa! Maravilha! O colega falou assim, professor, essa situação de mudança jurisprudencial que antigamente não tinha necessidade de ter apenas uma negativação. Podia ter várias e entrava com o processo e ganhava. Hoje é simulado pelo STJ em relação a isso, que tem que estar uma única, sem ter outra, por causa do abalo à dignidade. Perfeito isso que você falou. Aí o que acontece, professor? Perceba então que a jurisprudência é o quê? Algo transitório. Ele muda, né? Ele muda o tempo todo. Como assim ele muda? Quer ver uma situação que eu estava falando para vocês aqui, só retomando, que está prestes a mudar? O que é, professor? Atraso de voo. Né? Você viaja, eu particularmente viajo na expectativa do meu voo atrasar. Por quê, professor? Sou advogado, evidentemente, não vou gastar com advogado e vou conseguir entrar com uma ação. Professor, o senhor é louco? Mais ou menos, né? E aí o que acontece? O que as empresas, de forma bastante esperta, estão fazendo? Não. Estão fazendo o quê? Eu viajei agora há pouco tempo, mais precisamente ontem eu cheguei a Cuiabá, não estava em Cuiabá. E o que as empresas estão fazendo? Filmagem de fila, filmagem do horário de partida, do horário de chegada. Eles estão jogando o horário mais à frente e estão embarcando antes. Por quê, professor? Para evitar o atraso. Fala. Acordo? Maravilha. O colega falou assim, professor, isso aconteceu com a minha família, eles entraram com acordo. Sim, por quê, professor? Porque a gente brinca que atualmente essa questão do atraso de voo é batom na cueca. Por que é batom na cueca, professor? Aqueles mais antigos vão entender o que eu estou dizendo, né? É algo irremediável, é algo que não tem justificativa, né? Porque nós sabemos que tem uma resolução 400 da ANAC que vai regulamentar sobre isso, inclusive o tempo de espera e o padrão de comportamento que a empresa tem que tomar. E aí o que acontece, professor? Quanto mais tempo de espera, maior o cuidado e, consequentemente, maior a indenização. Mas isso está mudando, as indenizações estão diminuindo e as empresas estão evitando o quê? Atraso, por causa que a jurisprudência é algo mutacional. Fala, colega. Perfeito. Como é que é o teu nome, irmão? Lauro. O Lauro apontou uma situação muito importante para nós. Professor, isso aí é aquela alteração entre mero aborrecimento e o dano moral? Perfeito. E nós temos o professor aqui na LAC, o professor Palomares, que é um ícone nessa situação do mero aborrecimento, que é justamente isso, colega, que é essa alternância entre o dano moral e o mero aborrecimento. Por que eu estou fazendo esse adendo para vocês? Para mostrar que a jurisprudência não é algo ad eterno. Professor, daqui a pouco pode ter uma circunstância que pode mudar o entendimento dessa teoria? Pode. Então, para fechar o raciocínio, qual que é a teoria adotada no Brasil? A concepcionista. Por quê, professor? Olha lá o julgado do recurso especial 1.415.727 de Santa Catarina, do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 2014, né? Que deu por entender que naquele momento a teoria a ser adotada no Brasil é concepcionista, até pela questão de aborto. E essa aqui é uma situação para vocês pesquisarem, ter no material de vocês, pode ver que é a situação do famoso e tão polêmico seguro DPVAT.
VAT, né? A mulher estava grávida, morreu, a seguradora só queria pagar a indenização para mãe e não para o feto, porque eles consideravam que o feto tinha o quê? Apenas uma expectativa de direito. E aí foi levando até que a instância superior, situação infraconstitucional, decidiu que trata-se de uma teoria concepcionista e, portanto, o feto tem direito sim. Ok? Maravilha? Tranquilos? Alguma dúvida, meus queridos? Isso, isso. Perfeita colocação, professor. Mas é uma teoria, colega, muito interessante. Essa é a parte que você fez, que chama-se a teoria da perda do tempo útil. Essa é a teoria que justifica esse dano moral em relação à fila, porque tem que ter a justificativa que o cara passou ali para uma situação de emergência e que ele tem um compromisso logo em sequência, que é a teoria da perda do tempo útil. Então isso aí, alguns tribunais, não são todos, se você for lá para o sudeste, para o sul, geralmente é improcedente, né? Mas aqui em Mato Grosso realmente nós tivemos uma decisão, e tivemos uma decisão na Bahia que deu a situação da fila do banco também. Opa! Com certeza. Até porque isso é um dano moral irreípcia, né? Que é aquilo que é oriundo da própria coisa. Mas maravilha, que é uma questão de presunção. E aí nós vamos cair lá na aula de processo civil, que vocês vão ver a questão do ônus da prova, enfim, mais adiante. Maravilha? Bom, aqui, pessoal, rapidamente, nós temos aí a questão de personalidade, que eu já dei o conceito para vocês. Tem todas essas características importantíssimas aqui para os senhores verem. Isso não é mais uma questão mais didática, isso é uma questão taxativa, que vocês vão ali olhar e vão memorizar, né? Não gosto do termo decorar, porque quem decora é robô, né? Vocês vão apenas memorizar e guardar na sua caixinha do conhecimento o quê, professor? Essas características, que são inerentes nós. Por exemplo, uma situação interessante que vocês vão ver em relação a essas características fundamentais. Personalidade tem valor? Tem ou não tem? Não, pessoal. Por que a personalidade não tem valor, cara pálida? Por quê? Porque senão ia ter lá no LX, no Mercado Livre, vendo personalidade. Né? 1 milhão. Um brasileiro, estrangeiro, ia ter uma renca de personalidade. Não gostei dessa minha personalidade. Vou tirar aqui e vou comprar outra. Pode fazer isso? Não, meus queridos. Então percebam o quê? Que ela não tem preço. Mas, professor, você acabou de falar de dano moral aí. Como que não tem preço? Eu já vi os caras sendo condenados. Aí que tá. Nós não estamos aferindo o valor da personalidade. Nós estamos aferindo o quê? A extensão do dano que a personalidade sofreu. São coisas diferentes. Então, aí são características básicas, como, por exemplo, essa questão de não ter onerosidade, a nossa personalidade. Ela é algo personalíssimo. Ela é de direito tetoso, acabei de falar para vocês que é uma característica de todos. Ela é intransmissível, ou seja, eu não posso pegar aqui a minha personalidade e passar para a colega aqui da frente, ou para o colega, e assim sucessivamente. Eu posso fazer isso? Não. Professor, mas o senhor está passando o conhecimento, está passando o seu jeito de ser para algumas pessoas. E como que chama-se isso? Cri, 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 cri. Hã? Como que se chama isso, professor? Ideologia, meus queridos. Ideologia tem a ver com essa questão de personalidade? Tem. Mas eu não estou te dizendo a minha personalidade. Eu estou o quê? Induzindo a um conhecimento uma forma de pensar. Isso é ideologia? É, mas não é também o prisma de conhecimento nosso aqui. Maravilha? Bom, dito isso, meus queridos, vamos entrar a grande celeuma da parte geral em relação a pessoas, que são esses 3 elementos básicos. Quais são eles, professor? Capacidade, nome e estado.
Então nós vamos ver aí essas diversas situações aí para que a gente possa transcorrer. Primeira situação importante. Vou apagar aqui. Primeira situação importantíssima. Primeiro conceito que vocês têm que ter na ponta da língua. Qual que é o primeiro conceito, professor? É o conceito de capacidade. Professor, o que é o conceito de capacidade? Quem que sabe? Quem que sabe o que é o conceito de capacidade? Hã? O que é o conceito de capacidade? Capacidade jurídica? Tá no rumo, irmão. A luz do final do túnel acendeu. Eu sei que vocês sabem. O que é capacidade? O que é capacidade? Opa! Como é que é teu nome, irmão? Alexandre. O Alexandre colocou um farol alto na estrada para vocês. Repete para nós. Exatamente. Professor, a pessoa tem aptidão para exercer os seus direitos e deveres? Só deu uma traduzida no que você falou. Exatamente isso, professor? É. Professor, o que é capacidade? Justamente o que, meus queridos? A aptidão de quê? De nós exercermos nossos direitos e nossos deveres. Em que sentido, professor? Ora, direitos e deveres. De novo o senhor vem com essa palavra direitos e deveres. Já falou lá no conceito de direito civil, já falou sobre as relações humanas, já falou no conceito de pessoa. Pois é, cara pálida, isso é uma situação que vai te acompanhar pro resto da tua vida. Direitos e deveres, direitos e deveres. E aí o que acontece? Nós temos aqui então essa questão desse exercício desses direitos e deveres, só que nós temos, de uma maneira geral, dois tipos de capacidade. Que capacidades são essas? Quem que lembra? Isso aqui, conteúdo lá do nosso século passado, lá dos nossos antepassados, né? Qual, professor? Lá no seu segundo semestre de Direito, para alguns do primeiro semestre. Pois é, professor, um século e meio atrás. E aí, quais são os tipos de capacidade que nós temos? Quase, quase. Isso aí nós estamos aí em relação, essa absoluta e relativa, eu vou traduzir para vocês uma palavra mais simples. Qual é? Para vocês nunca mais esquecerem. Capacidade de fato e capacidade de direito, meus queridos. Como assim, professor? Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês e depois eu vou dar um conceito. Maravilha? Tranquilos? Prontos? Por favor, peço agora que os senhores larguem as suas canetinhas nervosas e prestem atenção em mim aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Vejam só. Suponhamos o seguinte, ninguém aqui fez isso, tá, pessoal? É só uma situação alusiva, um exemplo, né? Imaginemos o seguinte, que você no alto da sua explosão hormonal, né, lá pelos seus 16 anos, mais ou menos, né? Você passa e olha uma garota, né? Puxa vida, é amor à primeira vista, né? O coração acelera, a mão soa, né? Assim, nossa, é minha primeira e única e última paixão da minha vida. Mal sabe, depois vocês contam para essa pessoa como que é isso, né? E aí o que acontece? De repente, na cidade, ele vai lá e descobre que tem uma festa, ok? E tem uma festa e descobriu que essa cara pálida que ele está apaixonado estará o quê? Nessa festa. A cabecinha dele já manda um recado para o resto do corpo, para o cérebro, fala assim: oportunidade, oportunidade, sua única oportunidade, última oportunidade. Se não tiver essa oportunidade, não tem oportunidade mais nenhuma de você ver essa bendita dessa cara pálida numa situação que você possa ao menos conversar com ela. Olha que coisa interessante, né? E aí, de repente,
de repente você lembra que você não tem idade para o quê? Entrar naquela selvageria, né? Entrar naquela discoteca, naquela boate, porque você tem o quê? 16 anos. Ok, maravilha. Aí você, desesperado, chega um primo seu mais velho, fala assim: ah, fulano, eu tenho um jeito para resolver isso. E aí você olha assim: mas que jeito, fulano? Ah, isso é de boa, rapaz. Eu arrumo um documento para você aí que você passa pela idade. Né? Aí o cara pega empolgado, né? Aí o cara fica naquela reflexão. De um lado tem o capetinha, que nem de desenho, do outro tem o anjinho. O capetinha fala assim, ó, vai, teu primo já fez isso, não dá nada. O anjinho fala assim, não vai, você está cometendo crime de falsificação de documento, falsidade ideológica, blá, 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 blá. E aí o que acontece? Quem que vai ganhar nessa discussão? O anjinho ou o capetinha? Exatamente, o capetinha, porque você vai na festa, né? Aí tu toma aquele banho, né? Passa o perfume e, de repente, tu vai pra festa. Chegando na festa, né? Tu tá com o teu documento na mão e, digo de passagem, eu costumo brincar sempre falando que o melhor lugar da festa é a fila. Por que que é a fila, professor? Por quê? Porque você tá olhando todo mundo que tá entrando, né? Às vezes está entrando muitas situações de pessoas que não são interessantes, o que você faz? Aborta a missão, sai dali e vai para outro lugar. Né? Agora está entrando coisas que são interessantes, pessoas que são interessantes que te lhe agradam, o que você faz? Fica firme e forte ali. Né? De repente, você está lá com o seu documento pessoal, né? Tá suando que nem vara verde, porque pessoas, nós seres humanos, acreditem se quiser, quando nós estamos mentindo, nosso corpo fala que nós estamos mentindo, pessoal. Então vai estar tremendo mais do que vara verde. E aí o que acontece? Tem alguns que são profissional. Decora toda a ordem dos que tem na carteira. Até número de série. Até o número de série da identidade o cara decora. Se você me perguntar o número de série da minha identidade, eu não sei nem para que lado que atira. Né? E aí o que acontece? O cara tá naquela ordem, naquela pilha. Né? E aí parece que o segurança da boate, ele tem faro. Ele sente que aquele cara pálida não é, aquele documento não é dele. Aí ele olha, mete aquela luz azul para ver se o documento é verdadeiro, é falso e tal. Aí a primeira pergunta que ele faz é o seguinte, o cara decorou que é o nome do pai e da mãe primeiro. Aí a primeira pergunta que o cara faz, qual que é o nome da sua mãe? Aí o cara, que? Aí o cara já, poxa, como assim? O cara não sabe nem o nome da mãe dele? Por que não sabe o nome da mãe dele? Esse documento não é teu. Então, filho, tchau, vai embora porque esse documento não é seu. Aí ele passa a maior vergonha do mundo para ele acaba naquele momento, né? Fica triste pra caramba, né? E vai embora para casa, ok? Esse simples exemplozinho que eu acabei de dar para vocês tem direito civil. Olha que coisa legal, né? Tem capacidade de direito de fato? Tem, professor. Como assim ter capacidade de direito de fato aí, meus queridos? Qual que é a capacidade de direito que ele tem aí? O cara pálido tem qual capacidade ali de direito? O Joãozinho das Couves que foi lá na festa. Que direito que ele está tentando exercer ali? De conquistar a menina, professor. Não é isso. De lazer, pessoal. Nós todos temos esse direito de lazer, de divertimento? Temos. Como assim, professor, nós temos esse direito? Nós temos, meus queridos. Nós temos esse direito de lazer. Temos, não temos? Eu, se quiser aqui, daqui a pouco, meio-dia, nesse solzinho extremamente ameno de Cuiabá, querer ir numa quadra de futebol, jogar bola, posso? Posso, mas fatalmente eu vou quase me matar, né? Por causa do meu porte físico, evidentemente, né? E esse calor de doer aqui na nossa querida cidade. E aí o que acontece, professor? Ele tem a capacidade de direito? Tem. Mas peraí, o que ele não tem nesse momento? Ele poderia exercer essa capacidade de momento naquela selvageria, naquela boate? Por que não? As abelhinhas estão falando. Vou falar com força, pessoal. Sei que vocês fazem. Bota o pulmão para fora.
Que capacidade que eles não têm? De fato. Por que, professor, que não tem capacidade de fato? Porque naquele momento ele não tem a aptidão de exercer aquele direito, meu querido. Por uma situação muito óbvia, né, pessoal? O cara vai poder entrar numa situação dessa quando ele for o quê? Capaz civilmente, né? Ter a sua capacidade absoluta, que é a capacidade de fato, ou seja, ele vai poder exercer o quê? Aquele divertimento aonde ele bem entende. Professor, essa questão, essa capacidade de fato, ela é absoluta? Você pode ser exercida de qualquer forma ou ela tem algumas limitações? E aí? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos lá, vamos raciocinar. Eu tenho a capacidade de fato, maravilha? Eu posso exercer meu direito, esqueci o nome. Letícia. Exercer meu direito de bater no carro da Letícia? Sim ou não? Exercer eu posso, mas eu vou ter o quê em contrapartida? Opa, eu vou ter uma responsabilidade. E por trás dessa responsabilidade eu vou ter uma outra situação muito importante. Qual é, professor? O ato ilícito, pessoal. A ação humana. Então percebam só, então que a capacidade de direito é o quê, pessoal? Ela é limitada pela responsabilidade civil. Ok? Tranquilos? Vamos anotar aí então. Anotem para mim aí o conceito de capacidade, por gentileza. Vamos lá. Prontos? Escrevam aí. É a aptidão de contrair direitos e deveres, vírgula, subdividindo-se em capacidade de fato. E aí vem um macetezinho para vocês colocarem na frente. Vocês coloquem sempre na frente a seguinte expressão: como que eu vou exercer esse direito? E capacidade de direito. Na frente vocês vão colocar assim: qual? Ok? Maravilha? Ponto. Diante disso, meus queridos, nós vimos aí esse conceito básico de capacidade. Maravilha? Professor, e quanto que eu alcanço essa capacidade? Quem sabe? Opa, professor, atingindo idade. Que idade? Aos 18 anos, em via de regra, está lá no artigo 5º do Código Civil, né? Ou, qual é a exceção? A emancipação, pessoal. A emancipação é uma exceção? Sim, está lá no parágrafo único do artigo 5º, que fala sobre essa questão dessa antecipação de maioridade, né? Professor, como assim? Já estou antecipando os próximos slides. O que é essa emancipação? É antecipar essa
maioridade, antecipação. A pessoa, no momento que ela é emancipada, passa a ser o quê? Capaz civilmente. Ok? E aí o que acontece? Professor, qual que é a idade de ser emancipado em via de regra? 16 aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Porque se tu tiver com 18 não precisa ser emancipado, tu já é capaz civilmente, ok? Então, a emancipação. E aí, só a título de curiosidade para vocês, emancipação possui o quê? 3 formas. Convencional, legal e a judicial. Então, nós temos aí as 3 formas, que a mais utilizada são a questão da convencional, que é aquela pactuada pelos pais. Nós temos a legal, aquela estabelecida por lei, tem aquele rol lá taxativo que fala sobre o casamento, conclusão de ensino superior, abertura de firma, enfim, né? Fala sobre o concurso público, né? E aqui nesse concurso público eu tenho apenas um rápido adendo a falar para vocês. O que é isso, professor, desse treino do concurso público? Vocês veem aí que está lá, se eu não me engano, no inciso 4º ou 5º do artigo 5º do Código Civil, que fala o seguinte: ao ser empossado em concurso público. Mas aí que vem a grande discussão jurisprudencial sobre isso. Alguém aqui pensa em fazer concurso? Já fez concurso na vida? Então, vocês concurseiros, o que é a primeira coisa que diz lá no edital? Ser maior de 18 anos. Ora, cara pálida, como assim? Se o cara tem que ser maior de 18 anos, para que ele vai precisar ser emancipado? Ok? Percebam que então esse paradoxo, o edital está sobrepondo a lei, ou está contrário à lei nesse caso. Olha, pessoal, nós temos aí um entendimento, por hora, não fixado ainda, jurisprudencial, que diz o seguinte, que não é apenas o fator etário que deve ser levado em consideração, vários julgados em instâncias superiores, em consideração em relação para tomar posse, ou outorgar a esse indivíduo a questão da representação do ente público, e sim a sua questão de formação de personalidade, né? Ver se ele tem aquela aptidão de exercer aquela função, ter a maturidade. Por exemplo, suponhamos o seguinte, fatalmente pode acontecer uma pessoa 16 anos passa no concurso da polícia, que é o sonho de muitos, né? Percebam que uma pessoa com 16 anos ainda, por óbvio, salvo raríssimas exceções, não tem a formação por completo. Para quê, professor? Para exercer essa função. Principalmente porque ele vai ser municiado com uma arma de fogo, né? Então, nós temos essas situações latentes. Bom, alguma dúvida por enquanto, meus queridos? Não? Adiante. Professor, o senhor já falou sobre capacidade. Agora o senhor vai falar sobre as incapacidades. O que é incapacidade, professor? Ora, capacidade é aptidão de exercer direitos e deveres. E o que é incapacidade? É a vedação de eu exercer alguns direitos e deveres. Bom, dito isso, nós temos 2 tipos de incapacidade, que é a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. O que é a incapacidade absoluta? Opa! Quase isso, querido. O que mais? Que o indivíduo não pode... Isso, o indivíduo não pode praticar os atos da sua vida civil de maneira sozinha. Como assim, professor? Como que é o termo que nós damos a isso? Opa! Ele tem que ter um representante. Então, portanto, se ele tem que ter um representante, por óbvio, nós temos aí essa situação. Ok? Então, nós temos representantes, eles são os absolutamente incapazes. Professor, quem são os absolutamente incapazes do artigo 3º? Os menores de 16 anos, professor. Somente os menores de 16 anos, professor? Sim. Por
que, professor? Sempre foi assim? Não, não sempre foi assim. Olha lá o que está aqui, pessoal. O rol estabelecido no artigo 3º fora revogado pela Lei 13.146 de 2015. Que lei que é essa, professor? Mais uma lei para eu saber na minha vida acadêmica? É, ok, isso mesmo. Que lei que é essa, professor? É a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A lei da pessoa com inclusão, pessoa com deficiência, tira essas pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência e passam para qual rol? O rol do artigo 4º, que é justamente o rol dos relativamente. Professor, isso obviamente que é um avanço significativo dentro da sociedade brasileira. Como assim, professor? Por óbvio, evidentemente, que não tem qualquer tipo de motivo razoável para considerar uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência em um absolutamente incapaz. Não tem qualquer sentido isso. Então, portanto, vejam só que essa Lei 13.146 foi um avanço no mundo jurídico em relação à inclusão dessa pessoa. A palavra da lei de inclusão da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma necessidade especial, nesse caso, o quê? É a sua essência da palavra. Utilizou-se para inclusão? Perfeitamente. Então vamos lá. Escrevam para mim aí rapidamente o conceitozinho de absolutamente incapaz. Vejam só, escrevam aí para mim, por favor. Prontos? Escrevam aí. São aqueles que não podem. São aqueles que não podem praticar atos da vida civil. São aqueles que não podem praticar atos da vida civil sem a devida representação. Ponto. Menores, na mesma linha, menores de 16 anos. Entre parênteses, artigo 3º do Código Civil, fecha parêntese. Ok? Tranquilos? Bom, e aí nós temos os relativamente incapazes. Quais são os relativamente incapazes, professor? São aqueles que podem praticar os atos da vida civil desde que assistidos. Desde que devidamente assistidos. Como assim, professor, assistido? Ele deve estar o quê? Acompanhado. Perfeito? Tem que estar acompanhado para que aquele ato seja o quê? Válido. E aí são os exemplos aí que nós temos, os maiores de 16 anos e menores de 18. Tem algumas palavrinhas não tão habituais na cabecinha de vocês, como por exemplo, os ébrios habituais e viciados em tóxicos. Quem sabe aqui o que é ébrio? Oi? Professor? Nossa, professor, fiquei até com medo agora, hein? Bêbado, professor. Professor, eu bebo de segunda, aí paro na quarta para dar aquela reforçada, aí quinta, sexta, a partir de quinta todo dia é sextou, né? Até sábado. Professor, eu sou um ébrio? Não, cara pálida, calma. Ébrio é aquele que é alcoólatra, é aquele que sempre vive em estado de torpez, né, de embriaguez, e não tem momentos sóbrios. Então esse é o ébrio. Mesma coisa ali, uma palavrinha muito interessante. Aqui nós temos aqueles por causa transitória não possam exprimir a sua vontade, né? A questão de doença, a questão de alguma paralisia por algum momento, de forma transitória ou permanente. E nós temos aí uma outra palavrinha que chama muita atenção, que são os pródigos. Fala. Do quê? Opa, sim, tá? O colega perguntou assim, professor, é a nulidade absoluta? Nos absolutamente capazes, nulidade absoluta. E nos relativamente incapazes, que tipo de nulidade é essa? Relativa. Já nós, calma que vai ser cenas dos próximos capítulos. O que acontece, professor? Qual que é o conceito de pródigo?
Quem que lembra o que é o conceito de pródigo? Isso é aquele que vai dilapidar o patrimônio sem qualquer tipo de motivo aparente. Gravem esse conceitozinho, porque vocês vão ver essa situação lá no defeito do negócio jurídico que pode lhe causar dúvida. Lá no vício social, fraude contra credores. Então, muito cuidado. Pródigo é o quê? É aquele que dilapida o seu patrimônio sem qualquer tipo de motivo. Professor, eu sou pródigo. Meu limite no cartão de crédito é R$ 3.000, eu gasto todo mês 5. Não, pessoal, você não é pródigo, você é um menino descontrolado, algo nesse sentido, consumista, mas não pródigo, ok? Então, pródigo é aquele que dilapida o seu patrimônio. Maravilha? Alguma dúvida? Relativamente incapaz, tem que ter assistente. Nós vamos ver a questão da curatela e da tutela, ok? Muito interessante o seu gancho já para eu puxar para esse conceito. Qual que é a diferença de tutela e curatela? Tutelas são para aqueles menores de 18 anos. Curatela são para aqueles maiores de 18 anos. Maravilha. Aí a pergunta que eu faço a vossas excelências. Essa é uma pergunta boa. Cai na OAB. Qual que é a pergunta, professor? Esse rol aqui dos relativamente incapazes necessita, salvo algumas exceções, necessita de uma ação judicial própria? Sim ou não? E aí? Vamos raciocinar. Vejam só, eu estou na minha caminhada da vida, ok? Estou naquela ansiedade, vou chegar aos 18 anos, vou me mandar. Né? Deixa eu contar um segredinho para vocês, não muda, não vou falar um palavrão porque está sendo gravado, mas evidentemente não muda nada na sua vida. Porque você vai chegar e falar para o seu pai assim, pai, eu tenho 18 anos. Ele falar assim, tu se sustenta, guri? E aí ele vai falar assim, não, então não vale de nada. Tá? Então só para ficar alegre um pouquinho e tal, mas não vale de nada. E aí o que acontece? Vejam só, você chegou aos 18 anos, automaticamente você recebeu naquele momento o quê? Sua capacidade. Capacidade de fato. Você atingiu a sua capacidade de fato. Portanto, meus queridos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aos olhos da lei, você pode exercer todos os seus direitos e seus deveres. Maravilha? Mas, professor, e se o cara, por exemplo, é um ébrio? Como que vai passar ele de uma faixa para outra? Por meio de ação judicial. E que ação judicial é essa? Quem sabe? Que ação judicial é essa? Se isso daqui valesse nota, ia valer nota na parcial de vocês. E aí? Que ação é essa, cara pálida? Eu respondo. Ação de interdição, meus queridos. A ação de interdição tira uma pessoa do rol dos absolutamente capazes para o relativamente incapaz. Ele vai ser o quê? Interditado. Vai ser nomeado aí um curador para essa pessoa. Maravilha? Sim. Ok? Mas aí do idoso tem que ter uma série de outros fatores aí por detrás disso, que aí é uma outra ramo específico. Maravilha? Bom, vamos lá. Isso. Maravilha a sua pergunta, colega. Como é que é o seu nome? Claudinei, você matou a pau com essa pergunta. Professor, isso aí gera uma confusão na minha cabeça. Por quê, professor? Ora, se lá o artigo 14, 15, se eu não me engano, que fala da Constituição Federal, que fala sobre a questão do voto, diz que é facultativo aqueles
16 anos ou maiores votar, se o cara pode votar, por que ele não pode ser responsabilizado pelas suas ações na vida civil, por exemplo? Por quê? Porque uma celeuma não infringe a outra. Quer ver um exemplo interessante? Professor, eu fui emancipado. Maravilha, 16 anos. Eu posso dirigir? Por que não? Porque eu tenho uma lei específica, o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que a idade mínima é o quê? 18 anos. Professor, e se eu matar alguém? Eu não vou cometer um crime, eu vou cometer o quê? Um ato infracional. Então percebam que a emancipação é o quê? A capacidade civil, ou seja, nesse caso ele outorga àquela pessoa apenas no ramo do quê? Do direito civil, relações de direitos e deveres. Maravilha? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Bom, aqui, pessoal, tem um exercíciozinho para nós nos divertirmos um pouco. Para que a gente possa aí, vou fazer esse exercício, não sei como é que está o horário. Posso fazer esse exercício? Pode. Aí depois a gente vai dar um intervalinho aí dos 10 minutinhos e a gente volta para continuar o nosso raciocínio. Maravilha? Bom, professor, olha só. Isso aqui é exame de ordem, ok? Eu não vou revelar qual que é o exame para que vocês não tenham aquele negócio na cabecinha. Não, sabe que isso daqui é exercício de exame de ordem. Maravilha? Percebam que o exercício fala com você, cara pálida. Não é um bicho de 7 cabeças, né? É algo bastante acessível. Vamos lá? Vamos largar nossas canetinhas, vamos prestar atenção. Vejam só. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Ok? Gravem isso, primeira informação importante no nosso exercício, que o cara pálido daqui tem o quê? 17 anos. Em março de 2010, colou o grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício do emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu no comércio, abrindo um restaurante. Ponto. Nossa, professor, mas a vida desse cara foi agitada demais em 2010. Aconteceu de tudo com ele. É isso mesmo. Professor, por que o examinador me botou isso tudo? Eu te digo para botar aquela sementinha do mal na sua cabeça. Porque é óbvio, né, pessoal? Não é a sua mãe que vai fazer a prova para você, né? Então, ele vai querer o quê? Exigir o seu raciocínio lógico. Dica importante. O que fosse eu, João Mâncio, estivesse fazendo essa prova, o que eu faria de cara? Anota de maneira bastante sucinta as informações principais. Por exemplo, primeira situação importante. O cara completou 17 anos. Então, bota lá, idade, 17 anos. Depois, o que tu vai colocar? O que ele está trabalhando com você o tempo todo? Emancipação. Então, tu vai lá e escreve lá. Emancipação. Na tua caixinha do conhecimento, quando você fala emancipação, você vai tirar da onde? Já vai linkar artigo 5º. Você não precisa nem saber do artigo propriamente dito. O que você tem que saber? Porque ninguém aqui é máquina para decorar todos os artigos do Código Civil. O que você tem que fazer? Saber das hipóteses de emancipação, né? As essências ali. Bom, dito isso, pessoal, vamos lá. Eu tenho que saber o quê? Que, em via de regra, o quê? Quais são as hipóteses de emancipação? Outorga de pai e de mãe. Aqui não falou em momento algum sobre isso. Nós temos aí a questão do concurso público, o casamento, e nós temos o que mais? Abertura de empresa, o que mais? E a colação de grau em ensino superior. Maravilha? Todos os senhores aqui estão no 9º ou 10º semestre, é isso, né? É, sim. Mas o que acontece? Vocês todos aqui estão no 9º ou 10º, né? Estão numa trajetória final. Uns a trajetória acaba agora no meio do ano, outros a trajetória acaba no final do ano, né? Então, suponhamos, isso é ensino superior. Maravilha. Vamos às hipóteses. Primeiro, assinale a alternativa que indica o momento que se deu a cessão da incapacidade de Gustavo. Quer dizer o quê, professor? Que o que primeiro aconteceu é o que cessou a sua incapacidade, é óbvio, né?
Como assim, professor? Eu preciso casar, depois passar no concurso público, depois abrir uma empresa, depois colar grau em ensino superior para ser emancipado. Não, cara, é um ou outro. São o quê? Eliminatórios, né? O que acontecer primeiro exclui todas as outras hipóteses. Vamos lá, letra A. Momento que iniciou o exercício do emprego público efetivo. Quando que ele começou? Em setembro de 2010. Guardem lá, setembro é qual mês? 9, né, cara pálida? É 9, ok? E nós estamos em qual mês? Fevereiro, graças a Deus, né? Depois de 800 dias de janeiro, nós agora estamos em fevereiro. Bom, e aí o que acontece? B, no momento que colocou grau em curso de ensino médio, não, essa aí tu já arrisca, faca nele, corta tudo. Por quê? Ensino médio não está na hipótese da emancipação, e sim de ensino superior. Percebam como está a pegadinha aqui do enunciado. C, no momento que contraiu o matrimônio, opa, o negócio começa a acender na sua cabeça, né? E aí o destino começa a terceiro, quando você fala assim, C de Cristo, Jesus Cristo não quer nada de mal para mim, então ele quer coisa boa, então é nessa alternativa que eu vou marcar. Mas calma, sem precisar de ser afoito. Matrimônio, quanto que ele contraiu o matrimônio? Em julho. Julho é mês 7. Julho é antes de setembro? Opa! Então essas duas aqui de cima pularam. Ficou essa aqui por enquanto, essa aqui tá da vez. D. No momento que se estabeleceu no comércio. Quanto que ele se estabeleceu no comércio? Em novembro. Julho é antes de novembro. Nenhuma das situações anteriores, pois só haverá a cessão da incapacidade civil quando completar 18 anos de idade. E aí? Aí o cara olha para isso, aquele que não está preparado treme na base. Aí ele lembrou o quê? Que incapacidade se dá aos 18 anos, ele abraça alegre e contente a alternativa letra E. E sai alegre e contente da prova. Infelizmente ele errou. Né? Então o que acontece? Nós temos aí a letra C como alternativa a ser marcada. Fala. Isso, o que acontece? No momento que você abre a empresa na junta comercial, é outorgado a você essa questão da emancipação. Tá? Isso. Não, o que você falou é perfeito, colega. Essa pode ser verdadeira, essa pode ser verdadeira, essa pode ser verdadeira. Mas o que nós temos que perceber é o quê? Aquilo que acontece primeiro. Isso, a questão não trouxe isso. Ela trouxe o quê? O momento. Então, o que aconteceu primeiro exclui os demais. Do ensino superior, você fala? Não, do concurso público o que é? Está dentro do rol da emancipação legal. Isso se dá de maneira automática. No momento que você passa, você é outorgado de emancipação. Só que nem eu falei para vocês, há uma grande discussão do jurisprudencial sobre isso. Porque o edital do concurso já é o quê? Discriminatório. Ele já tira quem são os menores de 18 anos justamente por causa dessas situações. E aí, jurisprudencialmente, aí teria que sim a necessidade de uma ação judicial. Maravilha? Bom, aqui só um último exercíciozinho, só para a gente brincar por último. Vamos lá? Também exercício de ordem. Com base nas disposições do Código Civil, assinale a opção correta a respeito da capacidade civil. Letra A. Olá, vou repetir de novo, com calma. Com base nas disposições do Código Civil, assinale a opção correta a respeito da capacidade civil. O que você vai ter na mentezinha de vocês? Artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil. Novamente, aqui, pessoal, fica o meu apelo a não saber o artigo. Saibam o conceito, porque a partir do conceito você vai conseguir aplicar isso no seu exercício. Ok? Vamos lá. Letra A. Os pródigos, devido sua condição, são considerados absolutamente incapazes? Sim ou não? Não. Né? Já era antes da Lei 13.146, já lá no rol dos relativamente incapazes do artigo 4º. Falsa. B.
O indivíduo que não consegue exprimir sua vontade é considerado absolutamente incapaz. Falso, está lá no artigo 4º também. C. Os indivíduos que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil são considerados absolutamente incapazes? Falso também, porque isso é considerado o quê? Relativamente. D. Somente os menores de 16 anos de idade são considerados absolutamente incapazes no Código Civil? Opa, o negócio começou a piscar na sua frente. E letra E, NDA. O que é NDA? Nenhuma das alternativas, né? Então, em relação a isso, eu excluí a última, fiz uma pequena edição, porque no exame de ordem não tem essa alternativa NDA, ok? Então, nessa letra D, qual que é a alternativa correta? Letra D. Somente os menores de 16 anos de idade são considerados absolutamente incapazes, né? Portanto, essa situação é muito importante que vocês visualizem. Ok, meus queridos? Alguma dúvida inicial nesse percurso nosso sobre pessoas? Na volta do intervalo, vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês. Nós vamos falar sobre nome, estado e morte. Ok? Um abraço e até daqui a pouco.